E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso episódio de podcast. Eu sou Nayara e estou aqui com a Eduarda, Luiz e Maiara. Olá, boa tarde. Oi. E hoje estaremos explicando um tema importante e delicado que, apesar de raro, é uma condição genética que afeta uma porcentagem considerável da nossa população. Bom, aqui buscaremos entender o que é essa doença, também conhecida como PKU. Bom, a gente vai mergulhar nas origens dessa condição, dessa doença, que a gente vai falar o que é, como é diagnosticado e entender o impacto na vida dos indivíduos afetados e suas famílias, sejam eles físicos, emocionais ou sociais. Lembrando também de discutir os cuidados atuais disponíveis e várias outras informações de conhecimento sobre essa doença. Também leremos entrevistas de algumas pessoas que compartilharam conosco como é viver com fenilcetonúria e como isso afeta suas vidas no cotidiano. Além dos fundamentos bioquímicos da condição, os possíveis impactos caso essa doença não seja tratada adequadamente. Basicamente, o nosso objetivo é fornecer uma visão bem ampla e geral e clara também dessa condição rara, mas ainda assim muito presente nos dias. Bom, pessoal, começaremos o nosso episódio entendendo o que é exatamente a fenilcetonúria ou PKU e explicaremos de forma clara e acessível para a compreensão de todos. Bom, pessoal, começaremos nosso episódio entendendo o que é exatamente a fenilcetonúria ou PKU. Explicaremos de forma clara e acessível para a compreensão de todos. De início, precisamos entender que a fenilcetonúria, ou PKU, ela é um erro inato do metabolismo, mais especificadamente no metabolismo de aminoácidos, sendo uma doença de herança genética com características autossômicas recessivas. Então, quando ocorre uma modificação da sequência de bases do DNA, ocasiona mutações gênicas, sendo que as aminoacidopatias, que são erros inatos do metabolismo de aminoácidos, são consequências dessas mutações. Então, seguindo essa breve, decidimos explorar a história também da descoberta da fenilalanina, sobre os pesquisadores que contribuíram para o conhecimento dessa condição, desde os primeiros indícios até os avanços de hoje em dia. Bom, então a deficiência de atividade da fenilanina hidroxilase produz-se devido às mutações, alterações estáveis e hereditárias no gene. A fenilanina hidroxilase, no caso, que codifica esta enzima, a PKU é uma doença genética de hereditariedade autossômica recessiva, ou seja, em que os pais são portadores de mutações no gene fenilalanina hidroxilase, ou PH. Mesmo não sofrendo os efeitos da deficiência enzimática, se ambos os pais transmitem uma mutação ao filho, dependendo da severidade das mesmas. As crianças apresentará um defeito da atividade enzimática total ou parcial, que se irá tornar numa PKU ou hiperfenilanemia moderada, respectivamente. E como seria identificar os sintomas e sinais precoces da doença em um recém-nascido? Bom, basicamente o bebê nasce sem problemas, já que até o parto é a mãe que se encarrega de metabolizar todos os compostos e ela consegue fazê-lo corretamente, mesmo sendo portadora de uma informação errada, capaz de transmitir a PKU. Quando o bebê começa a alimentar-se, as proteínas do leite degradam-se e libertam todos os aminoácidos que se metabolizarão, cada um seguindo a sua própria via. Contudo, a via de transformação da fenilalanina em tirosina estará comprometida porque a fenilalanina hidroxilase não se formou corretamente e a fenilalanina começará a acumular-se. A tirosina, por sua vez, não se formará em quantidade suficiente para poder ser utilizada na síntese de proteínas necessárias ao crescimento do bebê. Na síntese de neurotransmissores, estamos perante um erro metabólico. Quebrou-se o equilíbrio que deve existir no organismo entre todos os compostos para o metabolismo funcione corretamente. Isto pode ser consequências negativas para a criança, um certo grau de atraso de desenvolvimento que apenas se detectariam alguns meses depois. Agora, a PKU diagnostica-se através da análise de aminoácidos no sangue. Na maioria dos países, existe um programa de diagnóstico precoce que permite detectar os recém-nascidos
que sofrem dessa doença nos primeiros dias de vida, com objetivos de possibilitar um tratamento precoce, antes que se manifestem os sintomas da doença. Uma vez identificadas, as crianças afetadas dirigem-se a um centro de referência para realizar diagnóstico diferencial com outras doenças muito frequentes que causam igualmente elevação de fenilalanina no sangue, defeitos no metabolismo das pterinas. E para iniciar o tratamento, o estudo das mutações do gene fenilalanina hidroxilase confirma o diagnóstico. Chegando quase ao fim do nosso episódio, vamos explicar sobre um dos testes mais conhecidos relacionados a essa doença, a triagem neonatal, mais conhecida como o teste do pezinho, sendo eles realizados logo após o nascimento. Agora falando sobre a triagem neonatal ou teste do pezinho, sendo ele o diagnóstico, ele é ideal e obrigatório no Brasil desde 1992. E esta é uma ação preventiva que permite diagnosticar doenças congênitas, assintomáticas, no período neonatal, e possibilitando o estabelecimento de tratamento precoce específico e a diminuição ou eliminação das sequelas associadas a cada doença. Inclusive, o exame que diagnostica a fenilcetonúria é um direito garantido a todo recém-nascido pela portaria número 822-GM, de 6 de junho de 2001. E apesar da obrigatoriedade, o diagnóstico tardio pode ocorrer devido a fatores, como o conhecimento dos profissionais de saúde sobre a patologia, por vezes confundida com o autismo, síndrome de Angelman, transtorno de hiperatividade com déficit de atenção, entre outras doenças. E o acesso da população a serviços de diagnóstico. Quando realizados precocemente, o diagnóstico neonatal é o início do tratamento nutricional. E o início do tratamento nutricional podem prevenir os danos neurológicos decorrentes. Então, podemos concluir que com um bom prognóstico, o caso seja detectado e tratado precocemente. Sobre o diagnóstico clínico. Bom, na verdade, o ideal é que o diagnóstico não deve aguardar até a fase de manifestação clínica para que seja realizado. Uma vez que a lesão é irreversível, pode ocorrer. Para casos que não foram diagnosticados durante a triagem neonatal, os seguintes sintomas devem fazer com que se pesquise os diagnósticos da fenilcetonúria em crianças que não tenham realizado triagem neonatal. No caso, ocorre o atraso do desenvolvimento neuropsicomotor de qualquer intensidade, a deficiência mental, o comportamento agitado e agressivo até o padrão de autistas, quadro convulsivo sem etiologia definida. E agora relacionado aos tratamentos, hoje existem tratamentos e cuidados específicos para as pessoas portadoras dessa doença. Uma das principais abordagens desse tratamento é a dieta restritiva em fenilalanina, a suplementação nutricional e terapias em desenvolvimento. Elas consistem basicamente em uma dieta com baixo teor de FAO, porém com níveis suficientes deste aminoácido para promover crescimento e desenvolvimento adequado. Já a dieta das crianças com fenilcetonúria baseia-se em restrições de proteínas naturais, tipo leite, carne, peixe, ovos e outros alimentos que contêm a fenilalanina. Aí, a pessoa substitui por uma fórmula especial que contém o restante dos aminoácidos, exceto a fenilalanina, e suplementada com tirosina para evitar a sua deficiência. Basicamente, dessa forma, volta a restabelecer o equilíbrio que estava comprometido com a interrupção da via metabólica, e todo o metabolismo volta a funcionar novamente e corretamente. A fenilcetonúria é uma doença rara. No mundo, a prevalência é de 1 para cada 10 mil crianças recém-nascidas. No Brasil, esse número é menor ainda. Isso, porém, não é motivo para descuidar de algumas medidas indispensáveis para o diagnóstico e tratamento. Certifique-se de que seu bebê fez o teste do pezinho ainda na maternidade. Se não fez, exija que faça. Mesmo que nenhum dos pais seja portador da doença, ambos podem ser portadores do gene defeituoso, que será transmitido para a criança. Na hipótese de o resultado ser positivo, procure imediatamente ajuda médica e siga as orientações fielmente, a fim de reduzir o mínimo necessário a fenilalanina proveniente dos alimentos, pois o organismo não sintetiza esse aminoácido. Dieta com baixo teor de fenilalanina não é fácil de fazer, especialmente na adolescência e na vida adulta.
Peça ajuda ao nutricionista, porque é longa a lista de alimentos que contém esse aminoácido. No site da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, existe uma tabela com a quantidade de fenilalanina presente nos alimentos in natura e nos industrializados. Nunca se esqueça de que é indispensável reduzir o mínimo necessário à fenilalanina proveniente da dieta, para evitar prejuízos ao desenvolvimento da criança portadora de fenilcetonúria. Essa doença tem um impacto muito significativo na vida diária das pessoas afetadas. Controle, disciplina e preparo psicológico. Colocar em prática essas 3 regras diariamente pode ser útil para muitas pessoas, independentemente das situações que elas enfrentam. Entretanto, para as pessoas desse grupo, se torna algo difícil para o dia a dia. Na época da pandemia, o isolamento social e as restrições impostas pela pandemia mudaram a vida de praticamente todas as pessoas. Entre os pacientes de fenilcetonúria, a rotina diária de lidar com a doença, seguir uma dieta restritiva e manter o psicológico fortalecido, surgiu como um novo desafio em meio a tantos enfrentados antes da circulação do coronavírus. Para os pacientes que não têm apoio psicológico, que são a maioria, notamos que a pandemia causou um aumento no transtorno de ansiedade. Além disso, as crianças acabaram ficando mais tempo em casa, comendo mais, ganharam peso e ainda descontrolam seus níveis de fenilalanina e podem ter ainda mais sintomas psicológicos. Sem contar que muitos ficaram sem exames de controle e consultas nesse período. Revela Simone Arede, presidente da Associação de Mães Metabólicas. Bom, a importância de apoio à comunidade de pacientes e familiares de pessoas portadoras dessa doença. Para conscientizar a população sobre a fenilcetonúria, a Biomarin lançou a campanha Lembre de Mim, PKU, que tem o apoio da Associação de Mães Metabólicas e da Fundação e da Federação Brasileira das Associações de Doenças Raras, Fabra Raras. A iniciativa tem como objetivo de compartilhar os efeitos diários em pessoas que vivem com essa doença, sobretudo no que se refere às dificuldades no acesso ao tratamento, e apoiar a melhoria da qualidade de vida dos pacientes com fenilcetonúria. Já ainda no primeiro semestre de 2021, uma consulta pública da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS avaliará a ampliação dos critérios de inclusão de um tratamento medicamentoso. Atualmente, a terapia está disponível no SUS apenas para gestantes e mulheres em período periconcepcional, e é a única terapia medicamentosa disponível no Brasil para tratamento da fenilcetonúria. A participação da sociedade é de extrema importância para apoiar a expansão do tratamento de pacientes com essas doenças raras. Para finalizarmos o nosso episódio, esperamos que tenham aprendido sobre essa condição genética rara e seu impacto na vida das pessoas afetadas, e para saberem mais, recomendamos procurar a organização em grupos de apoio especializados nessa doença. Bom, galera, também é bom lembrar que a educação e a conscientização são fundamentais para promover uma compreensão maior e um ambiente mais inclusivo para todo mundo. Obrigado por acompanhar até aqui e tchau, gente!